O Laboratório de Cidadania e Educação em Direitos Humanos, LACED Unifeb, organizou uma exposição fotográfica no átrio do Bloco A em homenagem às vítimas do Holocausto. Data marcada em 31 de janeiro, estendendo-se a exposição até 10 de fevereiro de 2023. Fotos são de autoria da reitora da Unifeb, professora Rosemary Glatz, que visitou o campo de concentração em Auschwitz, na Polônia, e do professor Dr. Rogério Ristol, que teve a oportunidade de fazer uma visita às instalações de Nuremberg, na Alemanha. No local escolhido, o átrio Bloco A na Unifeb, transitam a maioria das pessoas da instituição. E a exposição pôde ser observada por centenas de alunos, professores e visitantes da entidade. Hoje nós vamos conversar um pouquinho então sobre o Holocausto, que foi vivido pela humanidade, principalmente no final da Segunda Guerra Mundial. Um momento que até hoje relembramos, de modo especial, no dia 27 de janeiro de cada ano, visto que este ano, 2023, já se completaram, no último dia 27 de janeiro, 78 anos da data em que as pessoas que estavam reclusas no campo de concentração de Auschwitz foram libertadas. Esta é uma história negra da humanidade. Eu tive a oportunidade de ir lá conhecer o museu, que atualmente fica em território polonês, mas que foi ocupado pelos alemães e que principalmente a partir da primavera do ano de 1942 passa a se transformar num grande campo de concentração e um pouco mais tarde em campo de extermínio. É um local de dura visitação. Muito do que foi permanece conservado. Ao circular por lá, por aquelas edificações, é impossível não se sensibilizar por esse momento que a humanidade viveu. É um momento que precisa ser experimentado na sua plenitude, dentro daquilo que é possível, porque ele contribua para que a gente não esqueça e não volte a repetir os mesmos erros. A minha experiência lá ela foi bastante significativa, pois lá entre os objetos encontrei, por exemplo, uma mala com o sobrenome da minha mãe, o sobrenome Klein, e pessoas com o sobrenome Klein lá listados também. Então aquilo teve um sentido ainda maior para a minha própria visita naquele local. Tanto é que voltei lá novamente, um ano e pouco depois. É uma visita que você recomendo que dedique um dia para fazê-la, para conhecer, para circular por aqueles corredores. Existem áreas que não é permitido fotografar. Eu tirei várias fotografias quando lá estive nas duas visitas, mas existem espaços que só a alma e só a memória que vão manter o registro. Lugares assim realmente duros de se conhecer e que te fazem refletir por que um povo, por que a humanidade se permite chegar num ponto desse, Pessoas matando pessoas, pessoas deixando outras pessoas morrerem de fome.
pessoas matando outras pela exaustão no trabalho. Então, de fato, é algo que a gente deve conhecer, deve estudar e transmitir para as gerações que virão o que foi aquilo, para que isso não aconteça também daqui a pouco no nosso país, para que nós, enquanto pessoas, possamos nos unir e trabalhar por um tempo melhor para os que estão e para os que virão. Então é um momento de aprendizado. Auschwitz é muito duro, mas é uma dureza que a gente precisa conhecer. Nem tudo é como a gente conhece aqui. O Brasil é um país bom de se viver, é um país de fartura, mas mesmo nessas condições é possível acontecer de desvirtuar-se no caminho e coisas ruins acontecerem aqui também. Então, Auschwitz, se você não puder ir até lá conhecer, conheça pelas fotos, conheça pelo texto, pelos livros, mas é uma história que a gente não pode esquecer. A comunidade acadêmica ficou impactada ao ver as imagens e ao ler as informações referentes à exposição. São imagens que revelam a triste realidade por que passaram o povo judeu, mas que devem ser mostradas para servir de alerta contra a intolerância religiosa em um processo educativo para a nossa humanidade. Todas essas memórias, essa exposição fotográfica que traz muito aprendizado para nós e que a gente consiga, sempre passar às futuras gerações o quão não devemos fazer de atrocidades e violação de direitos humanos, que isso nunca mais aconteça. Prestigiando a exposição sobre o Holocausto, organizada pelo Laboratório de Cidadania e Direitos Humanos da Unifeb, por meio do professor Ricardo Hoffman, que esteve à frente da organização e da montagem dessa exposição. Então é sempre importante relembrarmos e trazermos a conhecimento daqueles que não lembram ou que não acreditam desse triste episódio que aconteceu na história da nossa humanidade. Então sempre é importante estarmos atentos e prestigiarmos esse tipo de evento, esse tipo de exposição. E hoje estou aqui em Brusque para prestigiar esta importante exposição que trata do Holocausto. É muito importante a gente ver esse tipo de trabalho promovido aqui na cidade, porque é importante nós conhecermos o nosso passado para evitarmos repetirmos erros no futuro. E tratar aqui desta exposição, que trata muito sobre os direitos humanos, é muito importante, porque esse é um tema muito delicado para todos nós. Quando a gente trata especificamente da nossa área, a advocacia criminal, existe muita desinformação ao tratar de direitos humanos. Existem as pessoas que dizem que direitos humanos são para humanos direitos, mas esse é um grande equívoco, porque os direitos humanos eles são para todos os cidadãos, independentemente se eles são culpados ou inocentes. E eles existem para nos proteger dos excessos do Estado, como esse que a gente registrou nesse período tão tenso para a nossa história recente, que é o Holocausto. Essa exposição sobre o Holocausto, ela nos provoca uma forte reflexão, inclusive, sobre o momento que a gente vive hoje na nossa sociedade. Por mais que pareça uma realidade muito distante, a gente acaba presenciando situações muito parecidas, inclusive, no nosso país. A gente pode citar aqui o exemplo do nosso próprio sistema prisional, que hoje é uma grande pauta dos direitos humanos, que a gente tem condições degradantes, desumanas, superlotação, alimentação inadequada. Então, esse tipo de exposição ele serve para lembrar que a gente tem que realmente ver o passado, aprender com os erros do passado para não repeti-los no presente, e tentar cada vez um futuro melhor para a nossa sociedade. O dia 27 de janeiro é o Dia Internacional da Memória às Vítimas do Holocausto. Não é uma data a ser comemorada, mas uma data a ser rememorada. O Laboratório de Cidadania e Direitos Humanos da Unifeb realizou uma exposição com imagens feitas pela reitora da instituição, por professores que tiveram a oportunidade de fazer uma visita à Europa
e presenciar essa triste passagem da nossa história. Conhecer esse campo de concentração, lá eu pude ver o quanto isso é verdadeiro e quanto isso é triste, como que a humanidade pode chegar a um limite tão absurdo, né, de insanidade. E a humanidade começou ali já a fazer discriminação. Então acho que é um alerta para a gente de como essa discriminação acontece também na nossa vida e a gente não presta atenção nisso. Às vezes uma barriguinha do outro já é motivo para a gente discriminar. Então olha onde a gente pode chegar pela discriminação, né? Ver aquele campo, aquelas vitrines imensas, como se fosse um shopping, de sapatos, de bonecas, de coisas de criança, brinquedos quebrados, cabelos, uma vitrine imensa de 4 metros por 4 metros, muito profunda, só de cabelo humano. E os fornos, onde as pessoas entravam achando que iam ser purificadas e que não voltavam mais porque eram queimadas. E tu podes ir lá visitar. Na frente tem uma frase: isso aqui nós mostramos para que a humanidade não repita essa insanidade. Nós temos vergonha do que a Alemanha foi capaz, do que o nazismo foi capaz. Então eu acho que essa exposição veio em boa hora, né? Estamos vivendo um momento muito preocupante, tanto aqui no nosso país como no mundo. Pesquisem o que foi o nazismo, pesquisem o que foi a ditadura no Brasil também. Não foi ilusão, gente, não é coisa de filme. Muita gente morreu, assim como muita gente morreu na pandemia. Uma grande satisfação participar dessa mostra sobre o Holocausto aqui no nosso Centro Universitário de Brusque, uma promoção do Laboratório de Cidadania, Educação e Direitos Humanos. E aqui então eu participo com algumas fotografias acerca de uma viagem que eu fiz para Nuremberg, uma cidade histórica, uma cidade que vale a pena estar no roteiro dos amantes da história, dos amantes dos direitos humanos ou mesmo do direito propriamente dito, uma cidade emblemática. Essa cidade ela serviu na época do nazismo como um verdadeiro quartel-general. Muitas das coisas aconteceram lá durante o nazismo. Foi nessa cidade onde leis racistas foram aprovadas e ali ocorriam aquelas grandes reuniões do Hitler, como a gente vê nos filmes, tudo acontecia ali. E nessa cidade, então, eu tive a felicidade, a oportunidade de visitar o Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg, ele está lá, ainda preservado, desde 1945, quando ele foi formado pelos aliados que venceram a Segunda Guerra. E um prédio histórico foi escolhido aquela cidade justamente por ter esse simbolismo em relação ao nazismo. E de toda a cidade bombardeada, o edifício onde fica o Tribunal de Nuremberg foi um dos únicos que se mantiveram de pé. Então ali passou por uma reforma e prepararam então para esse Tribunal de Nuremberg. Uma comissão de juristas preparou o estatuto com várias previsões legais a fim de levar autoridades nazistas a julgamento. E lá foram processados, alguns foram absolvidos, uma grande maioria foi condenado à pena de morte, outros pegaram prisão perpétua e teve inclusive um suicídio, né, durante o processo. Então é um tribunal fisicamente pequeno, mas cheio de simbologia. O local onde os nazistas sentavam para serem julgados, o famoso banco dos réus, onde os juízes tomavam assento, a porta por onde entravam a fim de serem julgados. Na época,
houveram muitas contestações e foi uma das teses levantadas por praticamente todos os advogados aos quais os nazistas tinham direito para poder produzir as suas defesas. Haja vista que esse tribunal ele não existia antes dos fatos ocorrerem. Então, muitas vezes, ele é chamado de um tribunal de exceção. Mas, com certeza absoluta, foi um grande passo que nós demos universalmente nos direitos humanos, servindo de experiência para futuras instituições de direitos humanos, como nós temos hoje o Tribunal Penal Internacional, então o Tribunal Permanente. Também nessa cidade, bacana, nós temos lá a Rua dos Direitos Humanos, uma rua, uma via de passagem do público, e lá nós encontramos os pilares, 27 pilares. Em cada um desses pilares nós encontramos um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em várias línguas. Cada pilar daquele apresenta o texto em alemão, apresenta o texto em outras línguas, a fim de divulgar esse texto que ele é básico. Todo ser humano precisa conhecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi trazida, elaborada e promulgada pela ONU em 1948. Também nessa cidade nós encontramos, a meu ver, um dos maiores museus de documentação nazista. Então nós temos lá um prédio com vários documentos, obras, objetos que foram ali reunidos e estão à disposição, né, de todas as pessoas para pesquisas, para conhecer. Então nós temos ali os vídeos dos julgamentos dos nazistas, o pronunciamento dos advogados, as sentenças que foram proferidas. Então é um lugar riquíssimo, né, para a cultura, para o conhecimento geral. Então vale muito a pena. Eu tenho a felicidade de, na minha vida, ter passado por Nuremberg, ter conhecido essa cidade, uma cidade histórica, e também esses lugares, os quais já fica a dica. Quem for à Alemanha, tente de alguma forma incluir a cidade de Nuremberg. É uma cidade pequena, de fácil locomoção, e esses locais todos são de facílima visitação. Também, nessa mesma viagem, eu estive em Salzburg, na Áustria, e lá eu encontrei uma coisa muito bacana. Triste pela lembrança, mas super bacana. Tem uma praça com um fosso tampado de vidro, e ali dentro encontramos um livro apenas com a estrutura do livro, feita em ferro. Um símbolo, porque naquela praça houveram aquelas grandes queimas de livros pelo nazismo. Então, os nazistas não queriam que a população tivesse acesso à cultura, tivesse acesso a determinadas informações, então faziam aquelas grandes fogueiras, destruindo as publicações, destruindo a memória de todo um povo. Parabéns para a Unifeb, parabéns para o nosso LACED, o Laboratório de Cidadania, Educação e Direitos Humanos. Estamos sendo pioneiros, e se destacando nacionalmente nessa área de direitos humanos. E é uma grande felicidade para mim estar participando disso. Voltando dessas duas viagens que fiz para conhecer Auschwitz, trouxe de lá, além das memórias, muitas fotografias. Essas fotografias, parte delas, conseguem mostrar pequenos fragmentos do muito que é Auschwitz. Então elas foram reveladas, ampliadas, hoje elas estão compondo uma exposição que está disponível, que você pode conhecer também, que mostra os pontos, talvez alguns dos pontos mais críticos daquilo que é possível conhecer em Auschwitz, mostrando ali os campos de concentração, o lugar onde as pessoas dormiam, os sanitários que usavam, a parte bem chocante que mostra ali os objetos que foram retirados dessas pessoas, então próteses como pernas mecânicas, calçados, roupas, malas que essas pessoas usavam.
as latas com veneno que era usado, em quantidade bastante grande, numa sala onde as pessoas então eram mortas. Isso tudo pode ser visto nessa exposição. A sala onde as pessoas entravam já nuas e aspiravam aquele gás mortal, a sala para onde as pessoas eram conduzidas depois para serem cremadas, os fornos de cremação, o chaminé onde saía aquela fumaça negra dessas pessoas mortas, o campo de fuzilamento, a forca coletiva. Então, um pouco desse muito que eu experimentei, que eu vi lá, está presente nessa exposição que temos aqui, mostrando um pouco de Auschwitz, mostrando um pouco do Holocausto, que já se passaram agora 78 anos em que ele foi libertado, mas é uma exposição que vale a pena pelos meus olhos, pela minha experiência, pelas minhas sensações. Você pode conhecer um pouco desse muito que é essa página negra da humanidade.